E aí, pessoas, tô aqui hoje com o Gilberto Pinheiro, fotógrafo. Fala, galera. Então, mano, bom, eu fui pai agora há pouco tempo, né? Não tem nenhum ano. E tem sido uma experiência muito louca mesmo. No começo ele não curtia dormir, era bem difícil. Tô ligado. E você foi pai muito novo, né, mano? E como é que foi esse rolê? Cabuloso, né, cara? Eu tava numa vibe, tipo, tinha acabado de tirar a carteira, tinha pouco tempo, tinha tirado a carteira, tinha comprado uma moto e tava querendo comprar meu primeiro carro. Uhum. Já era a ideia do primeiro carro. E aí eu pesquisando, não, mas depois eu até comprei, mas aí até então pesquisando lá o carro e tal. E aí no sábado veio assim aquela quase certeza, era num sábado, e aí a Flávia desesperada, e aí eu lembro que na segunda a gente foi pra aula, matamos, foi pra aula, né? Matamos tipo, aula, Eu, né, tomei algumas bombas, duas na verdade. E aí eu tinha 19 e ela tinha 17 ainda. E aí na segunda-feira nós decidimos fazer o teste de farmácia e deu positivo. E aí ela desesperada e eu rindo pra caramba e ela... Rindo de desespero, né? Não, assim, eu falei, mano, já era, tipo assim, não tem o que fazer. Não vou deixar de ser pai. Se eu desesperar, não vai mudar nada. E aí, cara, aceitei sim, fiquei felizão e curti a onda ali. Só eu que tava curtindo, na verdade, né? O resto da galera, ela desesperada, o pai dela queria me matar. A mãe dela meio que nos acolheu assim, minha mãe me xingou também, mas foi muito de boa. Meu pai deu um sermãozinho e tal, foi isso. Aí eu no sábado olhando o carro pra comprar e na segunda-feira olhando o carrinho de bebê. Foi esse o rolê. Esse é o rolê. Continua sendo o carro, ainda tá na categoria tinha quatro carro, rodas, né? Tinha quatro rodas. Tinha 4 rodas, isso aí já faz diferença. E você tem o Francisco agora, que é mais novo, né? Bem mais novo. E qual que você acha, a gente já conversou bastante sobre isso, na verdade, sobre a diferença da criação. Porque primeiro você tem uma diferença gritante entre a sua idade, né? A sua maturidade e a idade as duas deles criações. também. E são crianças diferentes. São completamente diferentes, são personalidades diferentes. Mas o diferencial, assim, total nesse rolê todo aí é a maturidade, cara. Porque, assim, quando o Lucas veio, minha cabeça estava totalmente fora de paternidade, enfim. Estava totalmente desconectado desse propósito e tal. E aí, cara, foi assim, os primeiros anos, assim, foram um pouco tensos, assim, sabe? Eu não fui tão presente na vida dele quanto eu sou na vida do Francisco hoje, nessa mesma fase, né? Porque o Lucas até os 6, 7 anos de idade, assim, até mesmo pela questão da minha profissão, que eu era barbeiro na época. E aí, assim, eu ainda não morava com a Flávia também, a gente estava finalizando a construção da nossa casa lá e tal. Vocês ficaram quanto tempo sem morar juntos? Quando a gente mudou pra nossa casa, o Lucas já tinha uns 5, 6 anos, cara, não tenho certeza. Na casa dos pais. Só que assim, ela tinha lá o quarto dela, aí de vez em quando eu dormia na casa dele e tal. Final de semana ela ia pra minha casa, mas não tinha aquele, né, não era aquele a família unida ali e tal, 24 horas e tal. Então assim, acontecia muitas vezes de eu sair pra trabalhar, o Lucas estava dormindo e aí eu chegava em casa e ele já estava dormindo também. Entendi. Então, fora outras coisas, falta de maturidade, às vezes trocava o convívio com ele pra sair com amigos, tipo isso, sabe? Eu fico imaginando eu com 19, 20 anos sendo pai. É muito diferente do que eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era com 20 anos. A gente muda, né, cara? Diferente. E tem pouco tempo, assim, né, se a gente for analisar. Mas eu falo que essa diferença de maturidade é muito foda, porque domingo, fiz um ensaio e assim, ensaio me desgasta muito, cara, eu fico pregadão mesmo, mentalmente, eu fico muito cansado. Tipo assim, ensaio é de boa, casamento não é, mas velho, na maioria das vezes você fica mais cansado do ensaio. Exatamente, às vezes eu chego em casa assim, do ensaio exausto, mano, porque a partir do momento que parece que é até automático, eu pego a mochila, eu já entro ali no modo ali de concentração. Tem um momento também que você tem que fazer tudo no ensaio. No casamento as coisas estão acontecendo. Exatamente, tipo assim, no ensaio a galera chega, põe a mão pra baixo e me fala, e aí, o que eu faço? Cara, e a minha direção de pessoas, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, minha direção de pessoas é
é uma parada que eu concentro muito, assim, em cada detalhe e tal. Então me desgasta muito. E aí eu cheguei desse ensaio, saí de casa, sei lá, 2h30, 3 horas da tarde, não lembro. Cheguei em casa já 8 horas da noite, morto. E peguei, calcei o chinelo e fui ensinar o Francisco a andar de bicicleta. E foi muito da hora que ele aprendeu a andar de bike, enfim, e saber que eu fiz parte disso, porque no Lucas, nessa fase do Lucas, eu lembro que um belo dia eu cheguei em casa e ele estava andando de bicicleta sem rodinha, você sabe? Não acompanhou, né? Eu acho isso sem base, porque isso pra mim é muito prioridade, né? É tudo basicamente que eu faço. Tipo, de dia, meu dia é praticamente por conta do Henrique. Eu não edito. Os únicos horários que eu edito, normalmente hoje, né, são quando as sonecas que ele tem de dia. Então ele dorme às vezes nos dias bons 2 horas de manhã, 1 hora à tarde, assim, né? Isso, aí eu edito. Mas, tipo, tem dias de acontecer ali, tipo, dele não dormir, né, de tarde, por exemplo, e eu não edito. Eu estou com ele porque eu quero ver esse crescimento, sabe? Isso pra mim é muito importante. Isso é totalmente. E uma coisa que é muito foda, a nossa profissão nos dá essa liberdade. Isso é uma coisa, claro, é um puta privilégio. Claro que não dá pra gente comparar com pais. Então, tipo assim, o cara acorda 5 horas da manhã pra ir pra usina, pra chegar 7 horas da noite. E chegar destruído, né? Destruído. Então, assim, claro que não dá pra comparar. Mas essa questão de se importar, né, com ver esse crescimento, igual você falou, né? Então, e é legal isso também, porque, tipo assim, eu falo que nem é só a questão do privilégio do nosso trabalho, mas a consciência também. Claro, porque tem gente que tem o privilégio do trabalho e não faz. Não tem consciência. Não adianta. E são pais totalmente ausentes, pais que trocam convívio com o filho por um boteco, tá ligado? Não, e às vezes tem muita essa desculpa, assim, claro, né, dadas as negócios, mas tipo assim, eu preciso fazer esse trampo porque, tipo assim, trabalhar mais tempo, mais não sei o quê, pra você ganhar X a mais no mês, vale, tipo, esse X a mais no mês, tipo, pra você não ver o crescimento, você não chegar em casa e seu filho, tipo assim, já tá andando de bike, em vez de você tá ensinando isso? Mano, isso é muito foda, isso tem muito... Cara, e depois que você cria essa maturidade, eu lembro que um choque que eu tive, assim, com o Lucas, foi uma vez que... Hoje, assim, a nossa relação, você acompanha e você vê. Às vezes... Ele virou um marginal, né? Outro dia tava aqui na minha... Ontem, né? Foi ontem? Foi ontem. Passou aqui em casa, não sabe fazer, e saiu correndo. Não é igual eu antigamente. E é legal, tipo assim, às vezes ele vai na pelada comigo, muita gente nem acredita que ele é meu filho. Primeiro pela questão da idade, que ele já tem 15 anos, é praticamente do meu tamanho, e pela relação mesmo, ele tem total liberdade comigo, de falar o que ele quiser, conversar e tal. Apesar de que às vezes você faz uma homenagem de aniversário pra ele, ele não curte, né? Mas ele é um ingrato. Ele postar foto fazendo careta, pode. Aí meu vídeo bonitinho lá e tal. Vocês têm que ver esse vídeo, é muito bom. Esse vídeo mas muito enfim. Bom. Uma parada que eu ia falar do choque que eu tive uma época. Ele tinha nessa faixa de 5, 6 anos, essa época que eu tava meio assim. Só que eu já tava criando essa consciência de criar essa conexão com a família e tal, priorizar 100%, colocar a família acima de tudo. A gente tava na sala, a gente já tava morando junto, a gente já tinha finalizado a construção da nossa casa. E aí a gente estava sentado assim um dia à noite lá, e estava sentado a Flávia e o Lucas, e aí o Lucas queria comer pizza. E ele não me pediu a pizza, ele pediu a mãe dele para me pedir. Falei, mano, aquilo pra mim, falei, cara, ele não tem liberdade de pedir uma pizza, né, mano? Aí foi foda. Aí eu falei, cara, a partir desse momento, um dos momentos assim que eu lembro assim, que foi onde me ligou assim, e falei, cara, eu preciso amadurecer, né, mano? Virar homem mesmo e assumir meu papel aqui. E assim, de lá pra cá foi... E tipo assim, como que foi esse rolê de tipo assim, você teve essa criação que você tá contando pra gente, e eu vejo a relação de vocês hoje e tal, né? Como que foi transformar isso? Porque tipo assim, eu vejo muito assim, por exemplo, eu penso nisso pro Henry porque eu vejo assim, a galera eu vejo pesquisando, tipo assim, seu filho adolescente não conversa com você, mas quando ele era um bebê, ele chorava e você não dava atenção. Rola esperar muito que, isso. tipo assim, que ele confie em você pra te falar, sabe? Beleza, mas aí você tem toda essa criação que você já tinha do Lucas, né? E como que foi, sei lá, reverter isso? Sabe? Então, foi dia a dia, presença, aí entra essa questão do nosso, né, privilégio aí, da profissão. Tem essa, né? Então assim, e é uma parada assim, muito desgastante às vezes, que você tem que ficar batendo ali em cima da mesma tecla. E uma coisa que eu sempre vi assim, que
Ele nunca falou abertamente, mas eu via que ele meio que comparava com os amigos dele e ele via que ele tinha um pai muito presente, fraga. E assim, um dia qualquer, à tarde, eu parava o que eu estava fazendo e ia pro Cristo jogar bola com ele, sabe? E quando tinha amigo dele lá, que o pai nunca, cara, o pai nunca saiu com o filho, sabe? Nunca foi passear com o filho. E ele, numa terça-feira, 4 horas da tarde, estava no Cristo jogando bola comigo, sacou? Porque o futebol é a paixão dele, é o que ele gosta de fazer e saber que o pai dele estava presente ali. Sim, e uma coisa, a gente até conversou antes, sobre essa questão, claro que era outra época, as coisas eram diferentes, o seu pai, profissões diferentes, mas que seja, tipo assim, gostava de jogar futebol e tudo mais, e o incentivo que ele tem para ser jogador hoje. Pra, tipo, o porquê do incentivo? Um pouco disso, tipo, porque, claro, é uma puta profissão difícil de se conseguir, muito difícil. Mas porque eu digo assim, eu falo pra Bruna que qualquer profissão que o Henry queira fazer, eu vou apoiar. Independente de essa é a ideia. Mim, tanto faz. Exatamente. Desde que ele realmente queira isso. Se esforce, né, pra fazer acontecer. Esse e aí, tipo assim, ele vai ter todo, né, tipo assim, o meu apoio. Que tiver no seu alcance, exatamente, claro. Mas como que é esse rolê de, tipo assim, até porque, tipo assim, quando você pensou em jogar futebol, talvez você não teve tanto apoio por N motivos, né? Sim. E poder dar esse apoio. Parte desse princípio, pela falta de incentivo. Mas nem é essa questão de falta de incentivo, porque minha infância, assim, foi outra época, meu pai tinha outras prioridades. O trampo era outro, ele tinha privilégio. A prioridade do meu pai era colocar comida na mesa, e ele fez isso, assim, de forma foda. Meu pai foi um cara muito foda, velho, na minha infância, nesse sentido, sabe? Mas ele realmente não teve esse incentivo, assim, de acreditar, mas também, não sei, enfim, não é questão. Mas aí o Lucas veio com essa ideia e falou, eu quero ser jogador de futebol. Mano, eu fiz, assim, vários sacrifícios, assim, pra poder proporcionar isso pra ele, sabe? Desde escolha da chuteira, não medir esforço, assim, pra comprar uma chuteira boa. Agora, nessa fase, agora que ele tá amadurecendo mais a ideia, enfim, a gente fez personal, nutricionista, cara, isso era... Eu nem sabia que existia isso na minha época. Na época, sabe? Às vezes algumas coisas nem existiam de fato. Nutricionista, né? Talvez era uma das coisas que nem existia, né? Um médico especialista em nutrição esportiva, eu acho que nem tinha isso. Na região provavelmente, tipo assim, alguém com certeza não tinha. E um profissional de educação física, não? Um profissional que trabalhasse a condição física voltado pro futebol, sabe? Né? Exclusivamente pro futebol, nisso, né? Voltado pro futebol. E o Lucas teve isso tudo. E eu acho que foi muito isso, tipo assim, é o sonho dele que tiver no meu alcance, mano. Então, eu lembro que uma vez a gente foi fazer uma peneira no Cruzeiro, e foi um dia que eu tava assim, viradaço, eu saí de casa, eu acordei no sábado, 7 horas da manhã, e aí preparei equipamento e tal, você faz uma coisa, faz outra, saí de casa ali por volta de meio-dia pra fotografar o casamento, e foi fazer make-off e tudo mais. Lembro que eu cheguei em casa, era umas 5h20 da manhã, mais ou menos, nesse dia. Cheguei em casa às 5h20 da manhã, eu fiz o backup das fotos, tomei um banho, tomei um café, a gente montou no carro e vazando pra BH. Então assim, tava viradaço. E aí, chegou lá, ele passou na peneira, e antes disso, algumas pessoas tentaram desincentivar e tal, e aí acontece que no bolo lá de 3 mil moleques, passou lá, sei lá, mano, acho que em torno de 100 e poucos crianças que passaram. E do time dele foi só ele que passou, e do outro time eu acho que foi 1 ou 2. E assim, ele já foi aprovado e tal. E assim, acreditei, né, fiz um sacrifício ali, depois disso a gente continuou no BH, então eu tive que ajustar a minha agenda para conseguir levar ele lá em BH, a gente ficou quase um mês indo lá. E eu fico imaginando o puto orgulho que deve ser de, tipo assim, você fazer as coisas, você ter condições, né, de conseguir fazer as coisas e, tipo, dar certo os bagulhos, sabe? Ou às vezes nem tem condições, faz sacrifício, né, sacrifica, exatamente, sacrifica e as coisas acontecem. E foi muito assim, nessa época foi muito sacrifício, mano.
Porque cada ida em BH, velho, é muito caro. Porque... cara, você não só vai, né? Tipo assim, não é só exatamente, não é só isso. Você tem gasolina, você tem lanche, não sei o que, sempre rola um imprevisto. Aconteceu da gente... meu carro estragou uma vez, a gente voltando, meu carro estragou, a gente ficou tipo umas 4 horas na beirada da BR, isso já à noite, sacou? Eu, a Flávia e os 2 moleques. Então assim, tem uns perrengues. E vai muito nisso aí, é no sacrifício. Bom, falando em sacrifício, eu não sei nem se essa história tá correta, tá? Mas eu lembro quando você... Eu não sei, acho que não foi nem você que me contou isso, na real, acho que alguém me contou. Quando você foi... Você era barbeiro, né? Sim. Um barbeiro por muito tempo. E quando você foi, tipo, decidir... você já trabalhava com foto, também há muito tempo, mas quando você falou assim, velho, eu vou dedicar 100% à foto. Sim. Eu lembro que eu sei, né? Você vendeu o carro que você tinha. Foi, vendi meu carro. E foi pra comprar a D750 ou foi pra comprar computador? Eu não lembro. Acho que foi, cara, não lembro também muito bem, mas foi os 2. Não, tá, tipo assim, né? E aí eu comprei o computador e a câmera. E aí, tipo, vendeu o carro, vou comprar isso pra fazer. E foi quando virou, na real, né? Foi. E tipo assim, eu já tava sentindo essa... Primeiro que barbearia já tinha... Nossa, já tava saturado aquilo ali, já tava muito cansado, cara. É muito desgastante. E, enfim... E aí, durante um tempo, eu conciliei os 2 ali e tal. Fiquei 14 anos na barbearia. Então, durante metade desse tempo aí, eu já era fotógrafo. E aí, chegou uma época que eu falei, cara, isso aqui tá uma prisão, tá muito ruim. Eu comecei a ter crise de ansiedade, de pânico, sabe? Chegava na barbearia assim e começava a suar, coração acelerado, cara, era muito ruim, tava muito infeliz ali. E aí, era uma coisa que eu gostava de fazer, mas eu não queria né, depender daquilo ali. E aí veio a ideia da fotografia. Eu falei, não, vou mergulhar de ponta aqui na fotografia, vou dedicar 100% isso aqui. E aí foi onde veio, falei, cara, de onde eu vou tirar recurso? Era o carro. Daí vendi o carro e comprei o computador, comprei a câmera e tal. Isso foi final de 2016. Eu já era fotógrafo, né? Você só dedicou 100% à fotografia. Eu já era fotógrafo, né? Exatamente. Já era fotógrafo, só que eu tinha um equipamento bem inferior. E, enfim, aí quando eu decidi, assim... eu acho que isso faz muita diferença, porque, claro, a pessoa, tipo assim, eu quero trampar com isso. Mas às vezes, quando o bagulho aperta, né? Tipo assim, pô, eu vendi meu carro. Você tem que fazer a coisa acontecer. Exatamente. Entendeu? Porque você fez um puta sacrifício para aquilo acontecer, então você tem que fazer aquilo virar. Eu acho que isso faz muita diferença no nosso cérebro. Faz, tipo assim, com certeza. É o que eu falo que a gente conversou, foi hoje, né? Eu acho que hoje, pelo WhatsApp, sair da zona de conforto. Exatamente. Porque lá na barbearia tava muito confortável ali, entre aspas, né? Um dia eu tava sem dinheiro e daí eu ia pra barbearia e já tava com dinheiro no bolso e pagando minhas continhas ali, mas eu não tava feliz, somente esse lance da convivência. Então quando eu fui pra fotografia, uma coisa que eu sempre priorizei foi ter o escritório em casa e participar do crescimento dos meninos, cara, então... E zona de conforto, com certeza, porque, por exemplo, estar aqui hoje pra mim é muito fora da minha zona de conforto, e uma parada que eu queria muito que acontecesse, mas... Eu te falo de falar desses negócios tem muito tempo, velho, que eu tô pra fazer. E, tipo assim, é muito difícil, mano, de você um trem relativamente bobo no sentido de fazer, tipo, vai e faz, mano, sabe? E, tipo, você fica, mas e isso, você começa a arranjar um monte de desculpa, que podem até fazer sentido, algumas delas. Mas não é nada que vá te impedir, tipo assim, de fato, né, de fazer. Exatamente, sabe? Então, tipo assim, até pra fazer aqui, eu abri mão de coisas que eu queria fazer, porque senão eu não ia fazer. Porque eu sempre fiz isso, tipo assim, eu quero fazer isso nesse nível, sabe? E às vezes o nível era sempre acima do que eu tinha em mãos. E aí você sempre tem a desculpa de você falar, não, eu cheguei no nível... eu preciso disso aqui. Eu preciso disso aqui pra acontecer, sabe? E não, então, não assim, precisa, né? Sempre ia postergando e o negócio não acontecia, sabe? Então, zona de conforto é foda, velho. A gente tava conversando sobre... Aí mais voltado, né, até casamento e tal. Sobre a história das pessoas. Sim. Esses dias, essas semanas, a gente tem trocado ideia sobre isso. Do quanto é importante a história das pessoas e o quanto as pessoas pensarem nisso, né? E, tipo assim, e colocar isso no casamento, por exemplo, influencia no resultado.
Então, eu acho que assim, mano, tem que ser uma entrega de ambas as partes, dos dois lados. Porque hoje, assim, 100% dos clientes, dos casais que eu fotografo, casamento, é uma galera que entende a minha dinâmica de trabalho e vem com essa proposta. Então, não é nem julgando, mas tem gente que simplesmente quer um fotógrafo, né? Quer um cara com a câmera ali, enfim, é escolha. É escolha, enfim. E é um cara, às vezes, que não tá nem aí pro que vai acontecer ali, que vai passar diante dos olhos dele, enfim. O cara quer registrar algumas fotos ali, que a pessoa olha aquilo depois e fala, meu casamento, legal. Só que assim, eu sempre busquei algo a mais, né? Eu sempre, até por causa disso, eu clico muito durante os casórios, né? Bastante. Você já viu, eu sou um cara assim, que eu clico demais, então E eu gosto sempre de contar a história do início ao fim. Então eu sempre fico até o final. Quando tiver acontecendo histórias, né, a gente tá nos casamentos. Mas a importância da história, assim, o que eu falo é que cada casamento é único, né, mano? Por mais que a gente faça vários casamentos no ano ali, pra gente é mais um, mas pro casal é o primeiro e, se Deus quiser, é o único da vida deles. E é legal você se colocar no lugar das pessoas, procurar entender o que se passa na cabeça. Eu sempre dou alguns exemplos assim, durante as reuniões. Teve um casamento que eu fiz em Congonhas, que foi muito legal, assim, que foi onde eu já tinha essa ideia, mas foi onde eu me liguei, assim, da real importância disso. Que foi um making-off da noiva, e aí, volta e meia, a mãe dela se emocionava, sabe? Vendo ela ali sendo maquiada, penteada e tal. E eu falei assim, mano, o que passa na cabeça da mãe dela? Imagina como que foi o casamento dela 40 anos atrás. E ela vê a filha dela hoje. E aí, assim, eu falei, cara, o que importa pra noiva? É essa foto do cabelo dela ou a foto do olhar da mãe? Exatamente. Sabe? Então, olha o peso da história. Com certeza. Você enxergar isso e se colocar no lugar dos outros. E aí eu fiz fotos mais abertas, mostrando ali a mãe. Eu lembro que era uma outra sala assim, a mãe chegou na quininha assim da porta e ficou olhando ali, admirada e tal. Falei, mano, isso aqui que importa. Essa é a história que eu busco. Então, assim, e nesse casamento, nosso casamento foi um casamento, assim, muito foda, que foi onde me ligou, assim, completamente pra muita coisa, velho. E aí eu tive um tempo maior, assim, com eles durante o ensaio pré, a gente dormiu no sítio da família dela. E aí ela me contou muitos detalhes, assim, coisas, não que outros casais não contem, mas... Isso é muito importante, né? Tipo assim, quanto mais a gente sabe da história, casal, da história dele, mais de como eles especial, são, mais a gente consegue abordar isso, porque a gente percebe o que é importante. Porque assim, vou falar por mim, mas tipo, minha família. Tem pessoas que são mais importantes do que outras. Sim. Sabe? Então, tipo assim, tem famílias, por exemplo, que eu sei que, por exemplo, tem irmãos. E tem um irmão, por exemplo, que ele morou na casa, que foi o irmão, por exemplo, quando ele fazia faculdade, ele morava na casa do irmão de favor pra poder fazer faculdade e tal. E o outro irmão que ele não tem contato. Quando a gente, por exemplo, tô lá filmando, você tá lá fotografando, aí esses são os dois irmãos daquela pessoa. Você vai fotografar na teoria igual. Não é tipo assim... Exatamente. Se você não sabe da história... Se você não sabe da história. Então, assim, eu até incentivo as pessoas, assim, que conversem, principalmente com a gente, né? Claro que eu acho que com a maioria dos fornecedores isso faz diferença, mas principalmente com a gente, que quanto mais a gente sabe de você, da sua história, né? Todo esse rolê, mais a gente pode usar isso no evento. Porque tem coisas, às vezes, por exemplo, teve um casamento que a noiva estava usando um anel e não tinha me falado nada. Na época eu também não perguntava tanto quanto hoje, né? Hoje eu pergunto bastante as coisas porque eu tento extrair isso, né? E aí no meio do making-off eu descobri que o anel foi o vô que tinha dado, que já tinha falecido e tal. Aí tem uma cena foda, que a avó tá olhando pro anel assim e tal. E tipo assim, se eu não soubesse, se eu não tivesse ficado sabendo disso, era uma cena normal. Uma avó olhando pro anel que achou bonito. Só que não era isso. Era muito mais do que isso. Sabe? E uma coisa que eu penso também é que eu acho que as pessoas às vezes não sabem como levar a história pro casamento. A gente tem algumas questões culturais da nossa região, claro. Sim. Que eu acho que algumas coisas são com o tempo e tudo mais, né? E abrir mão de algumas coisas, tipo assim, eu não vou fazer o casamento assim e tal, eu vou fazer assim, diferente totalmente da minha personalidade. Isso acaba influenciando um monte de coisas. Sim. Mas, por exemplo, teve um casamento que eu fiz e que a noiva me contou que na casa dela a mãe tava plantando suculenta e a casa tava lotada de suculenta, que ela não conseguia andar de tanta suculenta que tinha.
E eu acho isso fantástico, porque quando ela for ver, isso ia ficar, eles iam entregar suculentas e tal. Quando ela for ver a foto disso, no dia, tipo assim, quando ela viu a suculenta dela, vai trazer essa memória, né? Traz a memória disso. Porque é diferente de uma decoração maravilhosa que você contrata e tá lá uma decoração linda, sabe? Sim. Isso é legal, isso tem o seu valor. Mas quando você vê, tipo assim, quando ela viu aquela suculenta que a mãe dela fez, não é só aquilo. Tem a história por trás daquilo. Exatamente. Sabe? Então, quanto mais eu acho que as pessoas conseguem incorporar essa história no casamento, mais coisas tem, mais a cara da pessoa tem. E eu até falando sobre essa questão desses detalhes, assim, nesse casamento com Congonhas, que foi onde eu abri minha mente totalmente para isso, assim. Nem abri a mente, eu comecei a falar disso, né? Eu já fazia, mas eu não falava. Ela tinha me falado que a mãe dela fez umas paradinhas lá na mesa, no seu nome, de tricô, acho que é tricô, crochê, não lembro também. Mas é uma parada feita à mão, também não sei a menor ideia. Pra mim é uma coisa. Mas ela fez à mão, mano, ela fez mais de 150 peças, cara, parece. Uma coisa assim, muita coisa. Quando eu cheguei no espaço do salão de festa, cara, que eu olhei pra mesa, lembrei na hora, mano. Falei, isso aqui foi a mãe dela que fez. E daí eu já fotografei. Você não sabe essa informação? Assim, eu ia fotografar, sim. Mas aí, tem um peso quando diferente. Ela falou, quando ela me contou, e eu cheguei lá e vi, teve um peso diferente. Isso sempre acontece, sempre. A partir desse momento, assim, que eu começo a falar e tal, tem a questão do formulário que eu mando, eu pergunto se tem alguma coisa especial, então a galera sempre fala, tal coisa foi minha mãe que fez, tal coisa foi minha tia, não sei o que, então... Isso, enfim, a galera, a gente tá lá na hora fazendo, né? Isso total, influencia bastante. Vem esse lance da história, a importância da história das pessoas dentro do casamento. Saber que a mãe passou horas, e ela me falou esse detalhe também, que a mãe ficava horas e horas à noite, tarde, fazendo isso. Assim, e assim, também você pode criar histórias, eu também acredito nisso. Por exemplo, teve um casal que falou que não queria dançar. Eu falei, primeiro é seu casamento, se você não quer dançar, eu já acho legal. Porque é uma coisa seu, tá ligado? Então, tipo assim, só que você já não querer, beleza. Mas aí, no fim, a gente conversando, e ela falou assim, vou fazer, e eu vou, tipo, contratar um coreógrafo pra dançar. E isso é muito legal, porque quando ela vai ver o vídeo, por exemplo, dela dançando um passo, ela lembra de quão difícil foi aprender. O tanto que eles caíram fazendo aquele passo. E o tanto que eles deram pala, que eles erravam. Então não é só o que está acontecendo ali. Exatamente. É a história que vem por trás. E isso é muito importante, sabe? Bom, e aí você tem a história do cliente, você tem a nossa história. O quanto da nossa história influencia no nosso trampo. E no seu, no caso. O que você acha da sua história influencia no teu trampo? Cara, eu acho que faz muita diferença. Por exemplo, o lance da paternidade. É uma parada que me trouxe assim, uma outra realidade, uma outra perspectiva, né? A partir do momento que eu virei a chave assim e falei, cara, eu tenho que... eu sou um exemplo para ele, né? Ele vai se espelhar em mim e tal. Assim, você tem uma outra visão de mundo, né? Então, coisas que para você antes eram totalmente fúteis, você valoriza assim, de uma forma absurda. E, cara, por exemplo, se eu valorizo o meu filho aprender a andar de bike sem rodinha, eu não vou valorizar um casamento? Pensa que é a decisão mais importante da vida do casal, o dia mais feliz da vida deles. Assim, eu acho que faz muito sentido. Mas, como eu falo, vai de cada um. Eu acho que parte de nós, assim, entender essa dinâmica, essa mudança, assim, de pensamento e valorizar esses pequenos detalhes, né? Por exemplo, você vai valorizar um detalhezinho da mesa ali, tá ligado? Uma parada tão simples, tão irrelevante para quase todo mundo que está presente ali, mas graças a essa sua mudança de pensamento e entender que é um dia especial e importante, você passa a valorizar coisas que antes você não valorizava. Eu acho que é mais ou menos por isso. Se tá ali, alguém tá valorizando, né? Exatamente. Tá é importante para alguém. E se é importante para alguém, então é importante para minha fotografia também. E não só na nossa história, mas também as experiências que a gente consome, seja tipo assim, o que a gente vive no dia a dia, o que a gente assiste no dia a dia. Isso. Eu acho que é uma série de coisas ali. E esse lance que você falou de consumir coisas, é uma coisa que eu passei a ter muito cuidado, assim, eu tenho muita atenção em relação ao que eu vou consumir,
em geral, as escolhas, música, filmes. Então eu sempre busco conteúdos que trazem essa reflexão, tanto para mim quanto para os meus filhos. Eu busco eu sempre busco coisas nesse sentido. E assim, isso naturalmente vai me tornar uma pessoa mais humana, não sei se seria essa palavra, mas é como a gente tinha falado, a partir dessas vivências, dessas escolhas e tudo mais, você passa a valorizar coisas que antes, né, para você não tinha tanto sentido, como eu falei, a questão do Francisco Pereira da bicicleta sem rodinha. Cara, isso pra mim antes era uma coisa totalmente irrelevante. E hoje não, hoje eu já achei muito foda. Eu cheguei do trampo cansadão e fui ensinar ele a andar de bike, sabe? É uma coisa tão boba assim pra tanta gente, mas pra mim... Então essa mudança de pensamento na minha vida pessoal vai refletir totalmente na minha profissão, né? Então assim, eu vou passar a enxergar coisas, como eu falo, às vezes numa multidão, num salão de festa com 200 pessoas eu consigo enxergar uma micro história acontecendo lá. Uma sub-história, né? Não só a história principal do casamento. Exatamente. Mas tem outras histórias em conjunto acontecendo. Né? Isso. Coisas assim simples que vão contar o que foi o casamento, sabe? Então tem muita coisa nesse sentido. É uma criança dormindo ali, a festa rolando. É o tio que eu sei que ele era mó tímido no início, ele não queria nem tirar foto, de repente já tá dançando sem camisa. Do loucaço, né? Exatamente. Então, assim, é uma série de coisas. Eu acho que a vivência ali, essa mudança de pensamento vai refletir em tudo na vida, com certeza. E você chegou a comentar sobre a construção da sua casa, e eu lembro que uma vez você me contou os perrengues cabulosos que você passou. E foi do nada, assim, eu sempre ficava nessa, vou construir. E aí, tava na barbearia, já na fotografia também, né, e tal. E aí, um belo dia, cortando o cabelo de um amigo meu que é pedreiro, e volta e meia eu perguntava a ele, tô querendo construir, o que eu preciso comprar? E ele ia fazer a lista. Aí passava, não comprava. Aí teve um dia que ele pegou e falou assim, vamos fazer o seguinte, vou te dar essa lista, você vai lá no material de construção, e aí vem uma questão muito importante, foi um fator determinante, assim, para eu construir minha casa, que foram as amizades que eu tenho, sabe? Se não fossem os meus amigos, eu não teria construído, definitivamente. E aí eu fui comprar material da alvenaria. E ele dividiu para mim lá de 10 vezes. Beleza, comprei material da alvenaria. E aí fui construindo. E aí eu lembro que a Flávia subindo escada com lata de areia nas costas. E ela é magrinha, chassi de grilo. E aí foi assim, mano, e aí eu lembro que teve um rolê assim dos pisos. E assim, era uma casa pequena, mas era uma casa muito arrumadinha, sabe? Então eu sempre busquei ali materiais. Você que colocou os pisos? Foi chegar nessa parte, que aí eu paguei a mão de obra e tal, e aí um outro rapaz lá foi lá fazer o acabamento do banheiro, e aí eu paguei caro assim até na época, e eu olhei assim, mano, porra, vou pagar isso aqui pro cara fazer isso aí, mano. Não ficou bom, sabe? E eu sou um cara assim, meio detalhista, eu fico observando assim. Eu falei, mano, o cara trabalha com essa porra e ele fez isso aqui, mano. Eu paguei ele esse preço. E aí um belo dia eu peguei os pisos assim, era aqueles porcelanatos, tipo, grandão, imitando madeira e tal, aquele mais rústico. E aí eu olhei assim, a casa toda no contrapiso, né? Em cimento. Eu fui, assim, né, normal, assisti um vídeo no YouTube primeiro, formação, ensina tudo, formação técnica. E aí assisti um vídeo no YouTube, o cara explicando. Mano, eu nunca tinha pegado numa colher de pedreiro na vida, cara. Nem sabia o que era argamassa, nem fazia a menor ideia do que era argamassa. E aí eu fui e coloquei o piso assim, o cara falou, tem que jogar o recorte pro canto e fazer assim, esse assado. E aí eu coloquei o piso no chão assim, secão mesmo, sem argamassa nem nada. Coloquei as placas assim do meu quarto até lá no final da sala. E falei assim, mano, vou colocar essa porra. E comecei assim, tal. Com 2 dias eu coloquei o piso na casa toda. E tá lá até hoje. Ficou bom? Não, ficou muito bom. E principalmente considerando o fato de eu não ter... Nunca ter... Experiência zero, mano. Aí, a partir dali, foi embora. A Flávia acreditou que ia dar certo? É lógico que não, com certeza não. Ninguém acreditou.
E, mano, ficou muito bom. Ficou do nível do pedreiro que eu paguei, sem zoeira, sem sacanagem. Ficou muito bom. Foi muito doido, mano. Depois que você vê, assim, a parada acontecendo, é muito da hora. E era um sonho nosso, porque a gente vivia no quarto na casa dela. E, de repente, a gente ia nessa casa. Porra. De repente, tava na praia. De repente... tem o lance da praia. E ela nunca tinha ido na praia. E aí, mas assim... A casa já tava pronta? Não, acho que não, mano. Acho que ainda não tava. Acho que não. O Lucas tava pequeno, porque quando a gente mudou, o Lucas já tinha uns 6 anos, eu acho. E aí ela nunca tinha ido na praia, mas não era coisa assim que a gente não valorizava esse tipo de coisa. Enfim. E é legal, né, mano? Pô, quem não quer conhecer o mar, ver o mar, conhecer a praia e tal? E era um dia dos namorados, assim, e aí a gente foi em alguns restaurantes aqui, já era tarde, assim. Eu lembro que eu saí da barbearia tarde, com certeza foi isso, pelo horário que a gente tava andando no centro, procurando um lugar pra comer uma pizza e tal. E tava tudo lotado, mano. Eu lembro que, assim, uns 4, 5 aí melhorzinhos, assim, tava tudo lotado e tal. Falei, namorado, né? Eu falei, mano, vamos pegar um hambúrguer e comer um hambúrguer. A gente foi lá pro Cris comer hambúrguer. Tava lá no carro comendo hambúrguer. Aí ela pegou e falou assim, não reclamando, mas comentou assim, não, que dia dos namorados, não sei o que, eu no Cris comendo hambúrguer. Eu falei, foi o seguinte, então nós vamos pra praia. Você nunca foi pra praia, então nós vamos pra praia agora. Ela não vai, que vai o quê? Eu falei, vamos agora. Nesse momento aí, ela foi na casa da mãe dela e pegou lá um biquíni e tal. E nós saímos. Eu lembro que eu abasteci o carro e olhei no relógio, 00:05. Nós saímos de Lafayette. Que loucura, né? Do nada assim. 00:05, saindo de Lafayette, eu só com uma bermuda, eu acho que nem levei roupa assim, sei lá. E aí, no caminho assim, nós fomos abordados a primeira vez, nós fomos abordados 2 vezes. Primeira vez pela Polícia Militar. E faz todo sentido, sua cara realmente... cara de se eu fosse policial, eu abordaria com certeza. Não, e aí o carro começou um barulhão, batendo assim na roda ali, eu falei... Que carro que era? Eu tinha um Vectra na época. E aí, eu falei, mano, fudeu com o meu para-choque, achei que tinha atropelado um bicho, sei lá. E aí, eu escutando aquele barulho, eu já reduzi e tava no meio da BR, assim, breu, não tinha lugar, não tinha onde encostar o carro e tal. E aí, de repente, eu olho no retrovisor um carro da polícia. E aí, os policiais já abriram as portas ali, atrás da porta, apontando arma e aquela porra só toda. Vocês dois? Só nós dois. Então, o Lucas não tava. E aí, o policial, sai do carro, vamos pra cima. Aí saiu, vamos pra cima. Encostou lá no carro. E quem tá com você no carro? Falei, é minha esposa. Sai a Flávia, tremendo pra caralho. Pede ela pra sair. Aí saiu os policiais, mano, botando arma pra gente. O cara com uma 12 apontando pra Flávia assim. E a Flávia desesperada. Aí eles viram que a gente era de boa. Não, pra você ter noção, eu nunca tinha sido parado. Eu fui agora que a gente foi, no ano passado, pra praia, a primeira vez com o Henry, né? Depois eu achei que tava com 6 meses. Aí, velho. Eu não vi isso, mas a gente foi, foi umas 6 horas de viagem, ele dormiu umas 3 horas, depois ele acordou, começou a dar uma choradinha, a gente falou, vamos parar pra dar mamar pra ele. Então, beleza, tava a rua assim, né, é BR, né, mas era tipo uma cidade, né, tipo uma barreira assim, sacou? Sei. E aí, mano, eu parei, tipo assim, eu tava vindo, beleza, eu vou dar, né, vai dar mamar pra ele, eu parei, estacionei o carro assim. O Bruno deu mamar, eu saí com o carro, só que ele estava fazendo uma parada aqui. O que o policial ficou parecendo? Que eu vi. Tá fugindo. Que eu entrei. Você tá saindo fora eu fugi. Aí, tipo assim, não deu outra. Como, claro que eles me pararam. Mas foi de boa. Não, o nosso foi mas bem muito traumático. idiota, né? Tipo assim, mas eu não vi eles. Aí, tipo assim... Não, normal, velho. E com nós, por azar nosso, os caras tinham assaltado um motel próximo dali com um carro igual o meu. Nossa, aí não tem jeito, né? Foi foda. Aí beleza, passou, entramos no carro, chegando no Rio, blitz da Polícia Federal, mano. Eu achei muito foda. A blitz da Polícia Federal é um trem assim, é muito pente fino, velho. E eles faziam perguntas pra mim, depois iam na Flávia, faziam as mesmas perguntas. E fizeram a gente tirar tudo do carro, baixar os 4 vidros. Não tinha muita coisa, né, que você estava levando. Não tinha nada, mala, né? Uma mochilinha dela lá e tal. Mas, não sei, meu carro era um carro meio suspeito, assim, na época. Era um carro que era... não sei, ele tinha uma suspensão preparada, então ele era mais baixo, tinha umas rodas maiores e tal, farol de xenon, essas leleadas da época lá. E aí chamava atenção, assim, era um carro que chamava atenção na época. E aí a polícia parou e tal, aí foi esse pente fino, aí fomos. Chegamos na praia, chegamos em Copacabana, 5h40 da manhã.
E aí, sol nascendo ali, aquela coisa linda, maravilhosa. E a Flávia encantada e tal, molhou o pé na água, viu se a água era salgada de fato. E aí, lógico. E aí eu morto, né, mano? O que rolou? Entrei no carro, cochilei até umas 9 horas da manhã e liguei o carro e voltei. Ah, mentira. E bora pra casa. Mentira. E voltamos. Foi assim. Vocês foram lá esse rolê, ficaram lá 4 horas e voltou. Dessas 4, 2 horas dentro do carro dormindo. E ela também dormiu? Eu acho que sim, eu apaguei. Tava muito cansado, velho. Eu tinha trabalhado o dia inteiro. Nossa, e aí dirigi, cheguei na praia, nada, porra nenhuma. Montamos no carro, voltamos. Chegamos aqui tipo umas 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. E assim, esse lance eu sempre busquei muito essa parada de criar memórias, assim, sabe? É uma coisa que eu faço, não faço com tanta frequência, mas eu sei que é uma coisa que vai marcar muito na infância, marca a infância deles hoje, eles vão lembrar pra sempre disso. A gente vai pra roça lá do meu pai, é um lugar, é um sítio lá, enfim, a estrutura do sítio em si ainda não tá pronta, então é uma coisa bem assim, improvisada. Tem um cômodo lá com um banheiro e tal. Uhum. E aí, quando a gente vai pra lá, eu levo barraca. Então, assim, hoje o Francisco já meio que acostumou e tal, mas na época que ele era incrível, né, mano? Dormir na barraca, vai acampar. Nossa, chega na escola quando temos amiguinhos. Mano, imagina que foda. Né? E o que custa isso, né, cara? Uma coisa tão fútil, uma coisa tão idiota, assim, em termos financeiros, se tirar o tempo fazer isso. Esperando muito fazer uma coisa mirabolante, né? E sendo que as coisas, tipo assim, muito pequenas. Criança quer o quê? Atenção, né, mano? Criança quer criar memórias. Você não precisa levar o seu filho pra Disney pra ele lembrar que você foi um pai foda, tá ligado? Se você puder levar, beleza, mas você não precisa disso. Criança precisa de atenção. Igual você fala muito sobre essa questão com o Henry. Eu acho muito foda, mano. Hoje eu vejo que você tem cuidados assim que na época eu não tinha. Pra mim eram coisas desnecessárias e faz muito sentido, mano. Igual o lance que você falou comigo uma vez de não deixar ele assistir televisão até os 2 anos de idade. Eu falei, qual o sentido disso? Mano, faz total sentido. Hoje você vê que é uma coisa assim... É até legal, você pode falar um pouco sobre isso também, que você está mais por dentro disso. Meus filhos já passaram dessa fase, então o porquê de você não deixar ele assistir televisão antes dos 2 anos de idade. Uma coisa que eu acho engraçada, eu brinco com a Bruna, que é muito engraçado a gente, às vezes, é criticado por fazer coisas... Não, eu escutei muito isso. Né? Que estão, tipo assim... Que é o que, tipo assim, sei lá, que as pessoas falam que é o certo, sabe? Então, tipo assim, porque as coisas vão mudando, né? Então, você tem a evolução das coisas e tudo mais. Então, dizem o tanto que é nocivo, por exemplo, uma criança ver televisão antes dos 2 anos. Extremamente. E assim, eu entendo muito, quem sou eu pra julgar qualquer pessoa? A situação da pessoa. Às vezes tem gente, tipo assim, uma mãe que o pai não tá em casa e que é o único jeito que ela consegue arrumar a casa dela é se o filho dela ver televisão. Porra, quem sou eu pra julgar essa pessoa, sacou? Mas eu tenho condições que ele não veja televisão, por exemplo, sabe? Ou que, tipo assim, não coma açúcar até os 2 anos de idade. Doce, essas coisas. Então, tipo assim, se eu tenho, né, tipo assim, se a minha vida me possibilita fazer isso, por que eu não vou fazer? Se é o melhor pra ele. Exatamente, e é o melhor mesmo. Né? Se a galera tirar um tempinho mínimo aí pra pesquisar sobre isso, vai ver o tanto que é nocivo, tela em geral. Celular, então, mano, nossa, celular é uma bosta, cara. Não, e tipo assim, eu acho que tem os impactos que tem num bebê, né? A gente vê vários vídeos. Nós adultos a gente se vê. A gente sabe, tipo né? assim, eu fiz um tempo aí de ficar menos no celular e o tanto que isso melhorou na minha vida, sabe? E é difícil, porque tipo assim, eu fiz um tempo, hoje já voltou, sabe? Hoje já tô no celular o tempo inteiro. E tipo assim, o tanto que é difícil pra mim, velho. E olha que tipo assim, né, você sabe, e aí eu tenho esse rolê de tipo priorizar o Henry, mas tipo, é uma luta de tipo assim, até de tipo assim, noiva me mandar mensagem. Sabe, tipo assim, porra, eu tenho que responder uma noiva. Não, velho. Eu posso responder ela daqui meia hora. Exatamente. Não sabe? Precisa ser. Eu posso responder ela daqui meia hora porque agora eu tô cuidando do Henry. Entendeu? Mas, tipo assim, a primeira coisa que tipo, eu tenho que responder agora. Exatamente. E o celular, principalmente em redes sociais, e tem redes sociais que são muito agressivas nesse sentido. TikTok, então, Reels, cara. Tipo assim, o Reels e o TikTok Reels, o explorar do Instagram, cara,
é uma droga, cara. É o novo crack. É absurdo. Tá ligado? É uma coisa absurda. Se você clicar no explorar, porque o explorar é o seu gosto pessoal ali, mano. Não, tudo que você rápido, gosta. Né, pra identificar. Eu lembro quando eu comecei a cozinhar. Quando eu comecei a cozinhar, cara, não tinha absolutamente nada de alimentação no meu Reels. Nada, no meu explorar, nada. Hoje só tem isso. Porque, tipo assim, eu pesquiso receita. E, mano, você abre o celular, tá lá. Só receita. São coisas que vão te chamar a atenção. Isso. Então, tipo assim, é muito absurdo o algoritmo. E é feito pra isso, porque o que eles valorizam. Até pra gente, tipo assim, a gente for conversar sobre marketing, o que a gente precisa pra que as pessoas vejam o nosso trabalho é que a gente poste com constância. E que seja interessante. Pra quê? Porque o que vale para essas empresas é quanto mais tempo a pessoa fica na tela. Exatamente. Né? A ideia é segurar a pessoa o mais tempo possível. E pra gente que tem essa noção do tanto que é prejudicial, já é difícil lidar com isso, imagina pra uma criança. Que não tem noção nenhuma. Que não tem noção nenhuma. Como que fala? É a interação ali. Ela vem pronta, né, cara? A criança não tem que fazer esforço nenhum, então é imediato. Ligou tem casos assim, eu lembro disso na barbearia, que eu usava desse artifício para poder cortar cabelo de criança. E chegava assim, mano, moleque, o mundo tá acabando, e o moleque tá chorando e tá Você ligou a tela, ligou a tela, vira um zumbi, mano. O menino tá, ligou a tela. Mas você tira também, né? Vira um inferno. A criança viciou. Isso é absurdo, né? Não, é tipo assim, eu não tenho a parte técnica pra falar, mas o tanto que falam que, por exemplo, o atraso na fala da criança. Então, tipo assim... Eu tenho experiência nisso. O Francisco, por exemplo. O Francisco desenvolveu ansiedade por causa da tela de celular. Por mais que a gente tivesse essa consciência, ele tinha um acesso à tela infinitamente menos do que a maioria das crianças que a gente conhece, mas cada corpo reage de uma forma, né? E para ele foi extremamente nocivo. E ele começou a desenvolver essa ansiedade, e ele começou a gaguejar. Aí a gente levou na fonoaudióloga e a gente descobriu que ele não gagueja. Quando a gente tinha essa ideia de acalmar ele de certa forma e perguntar para ele o que é que ele falou. Um exemplo, ele chegava lá e gaguejando, não sei o que. Francisco, calma. O que é que você falou? Ele falava normal, tá ligado? E assim, quando a gente enxergou que o problema era o celular, a gente tirou o celular com uma semana, assim, cara. Foi absurdo, assim, a diferença. Massa, né? Uma semana, cara. Foi assim... Hoje ele ainda tem muito, assim, a gente luta. Eu, por exemplo, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é colocar o controle da televisão no meu bolso. Porque... eu vou estar lá trabalhando, a Flávia está fazendo outras coisas, então a gente não tem como ficar colado nele, saber o que ele vai fazer. E ele é foda. Esperto, né? Então, mano, a gente tira a tela sempre o máximo que a gente pode, sacou? Porque a gente sabe o tanto que é prejudicial, mano. É surreal. Os meus filhos me ensinaram muita coisa, assim. Primeiro essa questão do celular com o Francisco, foi um negócio foda. Semana passada mesmo eu tava pensando sobre isso. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é pegar o celular, mano. E eu já quero mudar isso, sabe? E, mano, onde você quer chegar com a sua fotografia? Cara, legal essa pergunta. Agora recente, assim, eu tava pensando sobre isso. Eu falei, cara, muita gente vem com essa ideia assim. Eu preciso fazer algo relevante na minha vida. Muitas pessoas já me falaram isso, sabe? Às vezes a gente se pega pensando sobre isso. Preciso fazer alguma coisa relevante, ser reconhecido aí cada vez mais, mas eu acho que o ponto máximo assim é criar essa consciência de saber que de certa forma você tá gravando o seu nome ali na história dessas pessoas. Esse é o principal. O resto é detalhe, assim, são coisas que, enfim, acho que esse é o pensamento. Isso aí, mano. Foi um prazer ter você aqui. Espero que daqui a um tempo você volte e a gente possa trocar mais ideias. Se Deus quiser, falar de outras histórias. Muito obrigado, galera. Até a próxima.